Se eu pego, por exemplo, comer, comeram, comam, comerão, comeriam, eu conjugo o verbo na terceira pessoa do plural, mas só colocar o verbo nessa pessoa não significa que vai ser indeterminado. Olha só, gente, juntando tudo que a gente viu até agora, tá? A gente viu que se eu tenho uma letra maiúscula e um ponto final, eu tenho um enunciado. Nos três casos eu tenho enunciado, nos três casos eu tenho letra maiúscula e ponto, certo? Nos três casos, o enunciado tem sentido pleno. O que eu escrevi faz sentido. Então, nos três casos, isso também é uma frase. A frase é o enunciado que tem sentido completo, certo? Nos três casos, eu tenho o verbo. Ó. Aqui tem esse verbo, aqui tem esse e aqui tem esse. Se tem verbo, frase com verbo também é chamada de período. Vou repetir. Enunciado é o intervalo da letra maiúscula até o ponto final. Então, eu tenho três enunciados. Se esse enunciado faz sentido, e os três casos aqui, o enunciado tem sentido pleno. Então, os três casos também é uma frase. Se a frase tem um verbo que seja, ela também é chamada de período. Os três casos têm verbo, então os três casos também é um período. Certo? E se eu tenho verbo, eu tenho oração. O número de orações é equivalente ao número de verbos. Então, aqui, ó, eu tenho uma oração. Aqui eu tenho um verbo, tenho uma oração. Aqui um verbo, também uma oração. Certo? Essa primeira parte todo mundo lembra sem problemas? Tranquilo? Vamos à segunda parte agora. A gente estava falando sobre sujeito. Eu disse para vocês que quando a frase não tem vírgula nenhuma, o sujeito é a primeira coisa. Se vocês forem reparar, eu coloquei aqui duas vírgulas. Certo? Ó, o verbo está aqui. Eu coloquei vírgula aqui e vírgula aqui. Certo? Sempre que eu tenho duas vírgulas, tá? Isso daqui serve para isolar um termo que está fora do lugar. Então, se eu tenho uma vírgula só, vamos supor que tivesse só uma vírgula. Se eu tenho uma vírgula só, isso daqui não pode ser o sujeito. Mas se eu tenho duas vírgulas, como eu tenho aqui, significa que é esse termo que está fora do lugar. Duas vírgulas significa que o termo está fora do lugar, certo? Qual é o lugar dos termos que ficam entre vírgulas? É sempre o final da frase. O lugar dele é o final da frase. Tanto que eu podia falar, a história é contada cronologicamente em geral. Todo termo que está entre vírgulas, o lugar dele é o final da frase. Então, na ordem natural, isso é o que está antes do verbo, não é? Então, usando o que a gente estudou até agora, isso daqui é o meu sujeito. Todos entenderam por quê? Tá? Significa que todo o restante é o meu predicado. Todo o restante é o predicado. Certo? Nesse sujeito aqui, eu só tenho um substantivo. Só tenho um núcleo. Então, ele é um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. Beleza? Entendido isso? Na segunda frase, eu falei com vocês o seguinte, a ordem do português é essa, sujeito, verbo, complemento. Mas eu falei que se o verbo aparecer primeiro, o sujeito pode estar depois. Certo? E o complemento vem logo em seguida, que vai continuar não tendo vírgula. Aí eu falo, fizemos, meu amigo e eu, uma grande festa. Se eu perguntar para esse verbo, quem fizemos? A resposta não vai ser meu amigo e eu? Eu não poderia botar essa frase na seguinte ordem, meu amigo e eu fizemos uma grande festa? Eu simplesmente tirei o sujeito da posição dele e coloquei ele depois do verbo. Eu só mudei a ordem dele. Continua não tendo vírgula, tá vendo? Então, aqui está o sujeito. Se esse daqui é o sujeito, tudo que ficou na frase é o predicado. Então, ó,
O fizemos e uma grande festa, juntos, eles são o predicado dessa frase. Certo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Estão conseguindo acompanhar de boa? Nesse sujeito que eu tenho aqui, eu tenho dois núcleos, amigo e eu. Eu lembro que eu disse para vocês que se o sujeito tem o E no meio, significa que ele tem dois núcleos sempre. Então, se eu tenho dois núcleos, esse sujeito aqui, ele não é mais simples, ele é composto. Certo? Aqui embaixo, ó, a frase começou pelo verbo. Pode ser que o sujeito venha depois. Sempre que começar pelo verbo, lembra de perguntar para esse verbo quem. Porque a resposta para o quem é sempre o sujeito. Então, por exemplo, quem comi? Eu. A resposta é eu. O eu apareceu em algum lugar aqui? Então, o sujeito não apareceu depois. Ele é um sujeito oculto. Ele existe, mas não está escrito. Se ele é um sujeito oculto, tudo que está aqui nessa frase é o predicado. Certo? Todos acompanharam de boa? Isso foi tudo que a gente viu até agora. A gente viu frase, enunciado, período, oração, o sujeito simples, composto e o sujeito oculto. A gente agora vai para o sujeito indeterminado. Beleza? A pergunta não é para mim, não. Apareceu uma pergunta aqui agora. Bom, a língua portuguesa tem duas maneiras de fazer um sujeito indeterminado. O indeterminado é aquele que existe, mas não tem como a gente saber quem é, tá? Então, só botar essa definição aqui, é o sujeito que existe, olha só, no sujeito simples eu sei quem é, no composto eu sei quem é, no oculto não está escrito, mas eu sei quem é, no indeterminado eu não tenho como saber quem é. Ele existe, mas não tem como eu descobrir quem é esse sujeito. Tá? A primeira forma que a gente tem de fazer o sujeito indeterminado é usando o verbo na terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural é quando eu conjugo o verbo no equivalente ao eles, tá? Só que eu vou botar aqui a regra e no exemplo eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Então, olha só, pela regra é o seguinte, se eu colocar o verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, eu conjuguei o verbo no equivalente ao eles. Se eu pego, por exemplo, comer, comeram, comam, comerão, comeriam, eu conjugo o verbo na terceira pessoa do plural, mas só colocar o verbo nessa pessoa não significa que vai ser indeterminado. Não pode ter nenhum sujeito escrito e nem ele pode já ter sido mencionado antes. Eu vou citar os dois exemplos aqui para vocês verem, tá? As duas situações, até para chamar a atenção para vocês para uma pegadinha que as provas podem fazer sobre esse assunto. Olha só, botei duas frases aqui para explicar essa diferença para vocês. Na primeira frase eu escrevi assim, entraram na sala e desarrumaram as carteiras. Os dois verbos que estão aqui, entraram e desarrumaram, estão conjugados na terceira pessoa do plural, certo? Tem algum lugar está escrito ali em cima quem entrou e quem desarrumou? Então, numa situação como essa, eu usei o verbo na terceira pessoa do plural e eu não escrevi em lugar nenhum quem foi que fez, não está escrito. Nesse caso aqui, os dois verbos têm o sujeito indeterminado.
Nesses dois casos, o sujeito é indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do plural e não está escrito em lugar nenhum quem foi que fez aquela ação. Agora aqui embaixo eu falo assim, olha, os alunos entraram na sala e desarrumaram as carteiras. Quem entrou nas salas? Os alunos. Então aqui o primeiro verbo eu tenho um sujeito simples. Não é mais um sujeito indeterminado, por quê? Diferente dali de cima, aqui está escrito. Quem foi que desarrumou as carteiras? Os alunos. Cada verbo tem o seu sujeito, tá? Então, ó, o sujeito desse verbo é alunos. Tem algum sujeito escrito aqui em cima? Não. Como é o mesmo do anterior, a gente não escreve de novo. Então, nesse verbo aqui, o sujeito é oculto. Nesse é oculto e aqui ele é simples. Cada verbo tem o seu sujeito, tá? Se eu tiver 5 verbos, cada um deles vai ter o seu sujeito. Então, ó, não basta só colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Se eu falar só assim, fizeram, se não tiver nada antes, vai ser indeterminado. Agora, se eu falar, eles fizeram, o sujeito é eles. Se eu falar, os alunos fizeram, o sujeito é alunos. O verbo tem que estar conjugado nessa forma e não pode estar escrito o sujeito antes. Aí vira indeterminado. Entenderam esse primeiro caso? Esse daqui, cuidado só com isso, tá? Em muitas provas, eles vão pegar uma situação como essa daqui e vai estar assim na alternativa. Quer ver? Ó? Vamos supor, letra B. Esse aqui está falhando. Vai vir assim a letra B, ó. Vai vir entre aspas, reticências. Desarrumaram as carteiras. Principalmente em questão que fala sobre sujeito, se vocês virem que tem reticências, tenham sempre o cuidado de voltar no texto para ver se não está escrito antes. Por quê? Se eu olhar só isso daqui, sem saber que o texto original é esse, eu vou achar que é o quê? Sujeito indeterminado. Mas se eles colocaram reticências, significa que tem alguma coisa aqui na frente. Quase ninguém lembra de voltar para o texto para ver se está escrito antes. Porque eu já vi várias vezes o seguinte, marque a alternativa em que o sujeito é indeterminado. As 5 alternativas o verbo está assim. Fizeram, não sei o quê, comeram, não sei o que lá, disseram, não sei o que lá. Aí vai parecer que todas elas são determinadas. Aí você tem que voltar no texto, porque se tem reticência é porque tem alguma coisa antes. Tá? Então tomem cuidado com as reticências. Sempre voltem ao texto, sempre que tiver nas alternativas as reticências. Às vezes é ali que está a pegadinha que pode salvar ou então atrapalhar vocês de vez. Alguma dúvida aqui, gente? Vamos ver. Ih, dá tempo. Segunda maneira de fazer isso é colocar o verbo na terceira pessoa do singular. Se vocês repararem bem, as duas formas que nós temos de fazer o sujeito indeterminado significa colocar o verbo na terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. Por que isso? A nossa língua ela é derivada do latim. O latim, quando queria indeterminar um sujeito, ele simplesmente escrevia o verbo na terceira pessoa. Então, quando você escrevia o verbo na terceira pessoa, já significava automaticamente sujeito indeterminado. Então, no português, a gente herdou isso do latim. As maneiras que nós temos de determinar também significa colocar o verbo na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular é o ele. Você conjuga o verbo no ele, só que aí tem a regra, tá? Então, olha só, para ser indeterminado no singular, a gente tem que seguir essas regras aqui. Posso apagar logo de lá e botar os exemplos? Claro. Deixa eu sair da frente para não... E sim, eu que escrevi errado, perdão. Obrigado por me avisar. É só, propositalmente, eu botei 4 frases bem parecidas umas com as outras, porque a minha preocupação com o sujeito, o único caso que eu acho que pode ser confuso para vocês é esse caso aqui. Dentro da língua portuguesa, geralmente é a parte em que as pessoas geralmente vão ter dúvida, porque a língua portuguesa tem mais de uma frase que usa a estrutura verbo com C.
E para diferenciar um do outro, você tem que ficar atento a pequenos detalhes. Vou tomar uma aguinha aqui, já vou explicar aquilo ali para vocês. A gente vai chegar nisso também, só preciso que primeiro o Roberto explique pronome para vocês. É o que ele avisa o que ele está fazendo com vocês. Tem alguns conteúdos, por exemplo, para eu explicar para vocês, a nossa próxima matéria depois de sujeito são os tipos de predicado. Depois que eu terminar predicado, eu dependo da matéria dele para explicar a minha. Porque para explicar, por exemplo, os objetos, ele já tem que ter explicado os verbos. Para eu explicar os adjuntos, ele já tem que ter explicado adjetivo e advérbio. Então, por enquanto, eu não dependo da matéria dele para fazer a minha. Quando eu terminar a segunda, a gente está na primeira matéria ainda, sujeito. A segunda é predicado e depois são complementos e adjuntos. Que aí a gente termina a nossa matéria. Só que complementos e adjuntos eu dependo da matéria dele. Porque assim, só para vocês entenderem, o adjunto adnominal é uma coisa que é feita pelo adjetivo e pelo numeral. Então ele tem que explicar algumas coisas de adjetivo e numeral para vocês entenderem o adjunto adnominal. Bom, gente, vamos lá. É o seguinte, a regra ali será indeterminado se o verbo vier acompanhado do pronome ser. Os quatro verbos têm o pronome ser. Certo? E o mais importante, não pode haver nenhum substantivo sem preposição. Por que não pode haver nenhum substantivo sem preposição? Depois eu vou escrever essa regra aqui, tá? Sempre na língua portuguesa que o verbo tiver um ser, sempre. Se o verbo tiver um ser numa frase, se qualquer substantivo sem preposição que tiver na frase, vai virar o sujeito. Então, sempre que o verbo tiver o ser, qualquer substantivo sem preposição que aparecer vai ser o sujeito. E aí não vai ter sujeito indeterminado. Então, por exemplo, tem o verbo com o ser. Nessa primeira frase aqui, eu tenho o substantivo prova e o substantivo aula. Certo? Só que o prova está com o da. O da é a preposição de mais a. O em é uma preposição. Ou seja, os dois substantivos que tem aqui têm preposição antes dele. Sempre que isso acontecer, tem o verbo com ser. Todos os substantivos da frase têm preposição, significa então que isso daqui é um sujeito indeterminado. Certo? Agora, olhem a frase de baixo. Comentou-se a prova em aula. Eu tenho de novo, prova e aula. Aula tem a preposição em. Só que prova, isso daqui não é uma preposição. É um artigo. Ou seja, tem um substantivo sem preposição. Falei com vocês agora há pouco. Sempre que o verbo com ser tiver um substantivo sem preposição, isso daqui vira o sujeito da frase. Então, isso daqui é um sujeito simples. Mas concorda que parece muito com a frase de cima? A única diferença é que aqui tem um substantivo sem preposição. É o suficiente para virar o sujeito. Ali em cima não tem nenhum substantivo sem preposição. Tá? Aqui embaixo agora, ó, escreveu-se na carta em itálico. Eu tenho carta e itálico. Os dois substantivos. Carta tem um na. Na é em mais a. Então tem preposição. E depois tem a preposição aqui. Ou seja, os dois substantivos que tem na frase estão acompanhados de preposição. Então, nessa frase aqui, eu tenho novamente um sujeito indeterminado. Certo? Agora aqui embaixo, ó, eu tenho novamente carta e itálico. Itálico tem a preposição em, mas carta está com artigo a. Automaticamente, o a carta vira o sujeito simples. Eu posso garantir para vocês que se cair na prova de vocês sujeito indeterminado, vão cair assim. Ele vai pegar o mesmo verbo, vai escrever numa frase indeterminada, na outra com sujeito. Numa frase indeterminada, na outra com sujeito. Porque a única diferença é essa.
Essa que tem o sujeito simples, a gente vai estudar depois, isso é uma voz passiva. Tá? Na voz passiva, o substantivo vira o sujeito. Deu para entender essa diferença? Qualquer verbo dá para fazer assim, tá? Você escrever com sujeito simples e o mesmo verbo depois de forma indeterminada. Se eu falo assim, por exemplo, ó, comi do bolo em casa, o sujeito é indeterminado. Aí se eu falo comi o bolo em casa, é um sujeito simples. E é justamente assim que isso aparece para vocês em prova. Para confundir, porque as frases ficam bem parecidas. Posso apagar aqui em cima só para escrever essa regra que eu acabei de falar, do verbo que tem o ser e o substantivo? Botar como uma observação, só para vocês saberem, isso é uma frase na voz passiva. Para quem não lembra o que é isso, vou só explicar aqui, tá? Quando eu falo assim, olha, ó, botei o verbo com ser e tem aqui o substantivo sem preposição. Então, ele é o sujeito. O que significa ser uma frase na voz passiva? Significa que eu posso escrever essa frase, é a mesma coisa que eu dizer assim, olha, o bolo foi comido hoje. Então, comeu-se o bolo hoje é igual a falar, o bolo foi comido hoje. A voz passiva, tá? Para quem não lembra, ó, o bolo é o sujeito, certo? O bolo é o sujeito, tá? Quando o sujeito pratica a ação, é uma voz ativa. Quando eu falo aqui, o bolo foi comido, quem comeu? Foi o bolo? Não, ele sofreu a ação de ser comido. Então, a voz passiva significa que o sujeito não pratica a ação. Quando o sujeito não pratica a ação, isso se chama voz passiva. Certo? Se eu falo assim, olha, o policial prendeu o bandido. O sujeito é o policial. Ele praticou a ação de prender. Então a voz é ativa. Mas se eu falar, o bandido foi preso pelo policial. O sujeito agora é o bandido. Ele que praticou a ação de prender? Não. Então a segunda frase é uma voz passiva, porque o sujeito não pratica a ação. Tá? Então aqui, olha, esse sujeito aqui, isso aqui é uma voz passiva, isso aqui é uma voz passiva, porque o sujeito não está praticando a ação. Ali eu podia falar, ó, a prova foi comentada em aula. A carta foi escrita em itálico. Certo? Todos entenderam isso? Eu vou só começar o próximo tipo de sujeito com vocês, só para explicar um nome que vai aparecer na prova para vocês, tá? Mas eu não vou explicar as regras, porque não vai dar tempo de explicar as regras para vocês. Posso apagar esse lado aqui? Aqui você já tirou foto? Já? Gente, então olha só para a gente começar o próximo tópico, vou pegar um caso mais simples. A gente tem o sujeito determinado, que se subdivide em simples, composto e oculto, o sujeito indeterminado, que fica no plural ou no singular, a terceira pessoa, e o terceiro tipo é o sujeito inexistente, tá? Na prova de vocês, eles podem pedir, assinar a alternativa que tem um sujeito inexistente, mas eu já vi também a banca de vocês fazer questão assim, marca a alternativa que possui um verbo impessoal. O verbo impessoal, esse nome que eu coloquei aqui, verbo impessoal é o verbo que faz o sujeito inexistente. O que significa ser um verbo impessoal?
é uma ação que ninguém tem como praticar. Por exemplo, alguém consegue chover? Ninguém chove. A ação simplesmente acontece. Então, isso é uma oração de sujeito inexistente. Isso daqui é um verbo impessoal. Ou seja, ele é impessoal porque a ação não pode ser praticada por nenhuma pessoa. Essa ação ninguém pratica, tá? E só para vocês saberem, o verbo impessoal, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Verbo impessoal não tem plural. Tá? Só para vocês saberem, por exemplo, o verbo haver é um verbo impessoal. Significa que em nenhuma situação o verbo haver vai aparecer no plural. Se vocês virem um verbo haver no plural, a frase está errada. O verbo haver ele é impessoal, então ele não vai ficar no plural nunca. O verbo impessoal fica sempre no singular, na terceira pessoa. Então, deu para entender isso? Todo sujeito inexistente tem um verbo impessoal. É aquele verbo cuja ação ninguém tem como praticar. É uma ação impraticável, vamos dizer assim. Ela simplesmente acontece. Tá? E significa que o verbo impessoal nunca vai estar no plural. Beleza? Mas isso é assunto para a semana que vem. A gente vai ver os casos de verbos impessoais. E a gente termina o primeiro capítulo, vamos dizer assim, da nossa caminhada aqui. Tá bom? Gente, por favor, só não acumulem dúvida, até qualquer dúvida podem me perguntar. Se tiverem vergonha de falar aqui, eu já deixei meu número aqui, pode me mandar mensagem perguntando que eu respondo. Quando a gente for fazer exercício também, se aparecer dúvida, vamos tirar. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?